Minhas saudações a todas, a todes e a todos que nos assistem. Eu sou a professora Karine de Souza Silva, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Minha formação é na área do direito internacional, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado neste âmbito. Sou professora de direito internacional e de relações internacionais. Coordeno um núcleo que se chama EIRENE, que é um centro de pesquisas e práticas pós-coloniais e decoloniais aplicadas às relações internacionais e ao direito internacional. As nossas atividades se relacionam aos três pilares universitários, que são a extensão, o ensino e a pesquisa. Desenvolvemos pesquisas, sobretudo, na área do direito internacional e das relações internacionais, mas com enfoque em migrações, e especialmente as migrações afrodiaspóricas no Brasil, e também em temas relacionados às hierarquias de gênero e de raça no sistema internacional, nas relações internacionais. As pesquisas que são desenvolvidas aqui no IRENE reconhecem que nós, que somos os corpos negros, partimos de um lugar específico, nossas vozes partem das margens, porque não somente as nossas vozes, mas também os nossos corpos são corpos políticos, são corpos moldados na resistência, e a academia é o lugar onde nós transformamos em lugar de luta, em lugar de resistência também. Entendemos que somos seres históricos e por isso nós estamos obrigados a mudar, a alterar a realidade que nos mediatiza. Entendemos que a nossa tarefa de construir cenários que são cenários emancipatórios é uma tarefa que é urgente, que devemos desenvolver a partir do lugar que ocupamos. Então, as pesquisas partem das teorias pós-coloniais e decoloniais e do pensamento afrodiaspórico, entendendo a teoria, como diz Abel Hooks, como um lugar de combate, como um lugar de cura. Através das teorias podemos utilizar as nossas ferramentas para mudar o mundo que nos mediatiza, para intervir no mundo. E então as nossas pesquisas partem dessa ideia de que devemos pensar o mundo na sua complexidade, em todas as suas camadas, a partir das nossas experiências, e também temos o objetivo de promover análises que são multidimensionais e que conseguem entender as opressões, também as interseccionalidades de privilégios que acontecem no sistema internacional. Então, as pesquisas que têm sido desenvolvidas aqui sob o meu comando ou por mim diretamente, porque o nosso núcleo é formado por pesquisadoras e pesquisadores que são das áreas de Direito e de Relações Internacionais. Eu sou professora também dos programas de mestrado e doutorado em Direito e em Relações Internacionais. Então, o centro coordena várias pesquisas nessa área e com essas teorias que eu acabei de mencionar agora. E o nosso objetivo principal hoje é de fazer um trabalho de escavação, um trabalho de reintegração de posse, para produzir memória, mas também para reconhecer essas memórias e atuações e agências dos povos pretos nas relações internacionais e no direito internacional. Então, entendemos que o nosso conhecimento tem sido historicamente eurocentrado, tem sido historicamente hierarquizador e que tem apagado as memórias e narrativas dos povos negros, afrodiaspóricos e africanos e africanas também, e das pessoas africanas. Então, a nossa ideia aqui é fazer esse trabalho de escavação para tentar colocar luzes sobre as agências e memórias dos nossos povos, dos nossos ancestrais, e tentar verificar em que medida nós construímos, nós somos parte das relações internacionais e do direito internacional. Utilizamos também aqui as pesquisas que são a partir do feminismo decolonial, anticolonial, esse feminismo também que reivindica o nosso direito à existência e que possui um projeto de libertação que entendemos que deve ser coletiva, um projeto de emancipação que agregue a todas as pessoas e que combata então a desumanização de seres que foi provocada pela ocupação colonial.
Então, é um feminismo que está à escuta de mulheres migrantes, de mulheres racializadas, de mulheres trans, de mulheres indígenas, de mulheres ciganas, ou seja, partimos de uma crítica ao feminismo mainstream, esse feminismo que está a serviço do neoliberalismo, que está a serviço do capital, o feminismo que não incorpora as nossas dores, as nossas experiências e que, por se render ao capitalismo, então ele acaba se ocupando em explorar as mulheres racializadas. Então, também partimos da ideia de que as mulheres negras sempre se posicionaram como sujeitos políticos, sempre foram agentes, sempre foram ativas, seres seguramente históricos e sempre produziram histórias e produziram memórias. Então, é por isso que é necessário resgatar o papel das mulheres no cenário internacional, que é um cenário que tem sido bastante marcado por violências também não só físicas, como psíquicas, como também violências epistemológicas. Então, no âmbito do direito internacional, sabemos que nos últimos séculos tem havido uma negação assídua das nossas historicidades, das nossas subjetividades, das nossas memórias e das nossas agências também. Então, nosso objetivo, sobretudo, é resgatar essas agências, as resistências, construir uma agenda preta das relações internacionais e do direito internacional. Então, por isso, temos desenvolvido trabalhos sobre o Haiti, sobre a Revolução Haitiana. Também temos desenvolvido trabalhos aqui a respeito da participação das mulheres nos processos de libertação nacional em África, também a agência das mulheres e também de homens negros nas organizações internacionais. Procuramos também desnudar as hierarquias dessas organizações, dessas estruturas internacionais, a serviço do eurocentrismo. Temos também feito pesquisas sobre reparações por conta do colonialismo e da escravidão. Então, entendemos que é necessário colocar ênfase nesse ativismo de mulheres negras, que em muitos momentos históricos foi bastante marcante, como, por exemplo, a resistência contra o colonialismo português, capitaneado pela Rainha Ginga, da Angola, o engajamento feminino na rede internacional de luta contra o apartheid, a militância também na Revolução Haitiana, e também temos aqui interesse, a partir dessas pesquisas, de construir um sistema contra-hegemônico de combate ao racismo e à discriminação através das nossas pesquisas e também visibilizar a construção histórica desse sistema internacional que já vem desde mesmo antes do sistema colonial. Então, também aqui temos realizado pesquisas sobre a década da afrodescendência, da ONU, e seguramente é necessário mostrar como é que há essa agência e que essas pessoas têm furado esses bloqueios nessas instituições que temam em ser coloniais. Então, por fim, eu gostaria de, então, deixar aqui a a minha consideração no sentido da necessidade de conformar novas gramáticas, de lutas que são interseccionais, de lutas que são multidimensionais, dessas nossas lutas que são também coletivas, que têm, inclusive, por objetivo de reumanizar o mundo por meio de bibliotecas e de vivências dos povos colonizados. Então, aqui, desde o nosso lugar, pretendemos produzir e se utilizar de pedagogias que são anticoloniais, antissexistas, antirracistas, anticapitalistas, num processo de reumanização dos sujeitos, de sujeitos que foram objetificados por conta da colonização e tentar, então, promover a libertação e emancipação do mundo inteiro e na sua complexidade. Então, eu termino lembrando da Beatriz do Nascimento, que foi uma ativista negra, intelectual negra brasileira, que trabalhou com os temas de raça e gênero, e ela diz que esse projeto de reumanização dos nossos corpos, é também um grande sonho. Então, Beatriz do Nascimento nos convida a pensar e escrever uma outra história, uma história que nos coloque
também no protagonismo e também, como eu havia comentado, também ela fala sobre nesse sentido de resgatar as nossas histórias, as nossas vivências, as nossas memórias, porque a origem e as memórias dos povos negros têm sido sempre apagadas ou então vinculadas à tragédia da escravidão. Então é necessário falarmos por nós mesmos, contarmos a nossa história para que possamos projetar os nossos sonhos a um novo estado de consciência. Muito obrigada e saudações desde o Brasil.